E é importante a gente saber como se origina a autoestima, né? Não viemos ao mundo uma folha de papel em branco, né? Nós viemos ao mundo meio riscados, com componentes genéticos, por questões hereditárias. E o nosso ambiente, ele vai estimular a nossa genética ou ele vai frear alguma coisa da nossa genética. Mas no nosso ambiente, através dos nossos primeiros relacionamentos, desenvolvendo um espelho, desenvolvemos uma autoimagem de quem nós somos. O ambiente, ele precisa ser rico para que a autoestima seja boa. Não é boa, né? É uma autoestima assim desejável. E um ambiente pobre faz com que a nossa autoestima não seja desejável, né? Não seja eficiente. E o que é um ambiente rico? Um ambiente rico, em primeiro lugar, ele precisa ser um ambiente independente, um ambiente que favoreça a autonomia da criança. O que é isso? São pais que estimulam que a criança se desenvolva. São pais que valorizam o crescimento da criança. São pais que, quando a criança arrisca, elas aplaudem. Que bom, meu filho, que felicidade, que alegria. São pais que vibram com a ousadia da criança. E a criança tem a seguinte percepção: nossa, se meus pais estão vibrando, então o ambiente é confiável. Então, eu tenho condições de me inserir, eu tenho condições de explorar esse ambiente. Um ambiente rico também é um ambiente onde a família, os pais, eles são desinibidores. O que é isso? Eles permitem que a criança experimente todas as suas emoções. Alegria, felicidade, tristeza, angústia. Eles não são opressores. Eles não privam a criança de emoções. Não tem aquela coisa, a criança birrenta, esses pais não veem sua criança como birrenta, eles veem aquilo como uma resposta a algum conteúdo emocional. Se ela está chorando, é porque está doendo. Então esses pais nem são permissivos, do tipo, dão coisas se a criança chorar, mas também não são pais negligentes, do tipo que ignoram essas crianças quando essas crianças de alguma forma elas estão sofrendo. Um outro conteúdo para um ambiente rico são pais que aceitam essa criança incondicionalmente. Não importa se essa criança é alta, magra, baixa, gorda, bonita, feia. Esses pais aceitam ela. Esses pais estão pouco se lixando dos defeitos dessa criança. Essa criança, ela é aceita incondicionalmente. Outra forma de ambiente rico é que os pais, de alguma forma, eles dão amor, dão carinho, dão atenção. Então, bem, a criança pensa: nossa, se eu sou tudo isso, se eu sou amado, se eu recebo atenção, se meus pais permitem que eu arrisque, que eu ouse no ambiente, significa que eu tenho condições de enfrentar as coisas que acontecem no dia a dia. Então, essa autoestima, essa autoimagem vai influenciar os meus relacionamentos adultos. Como é que acontece isso? Eu vou experimentar nas minhas relações adultas aquilo que eu experimentei com minha família quando eu era pequeno. Se meus pais me amam tanto, significa que eu mereço ser amado. Então eu vou procurar me envolver com pessoas que me amem, ou eu vou procurar sentir o amor nos relacionamentos. Se meus pais falam que eu posso arriscar e que eu consigo me proteger, significa que eu vou arriscar também nos relacionamentos. Significa que eu vou ousar, eu vou suportar conflitos no relacionamento. Se meus pais dizem que eu posso ser desinibido emocionalmente, eu vou buscar me envolver com pessoas que não me julguem, com pessoas que não me castrem emocionalmente. Então eu vou procurar nos relacionamentos aquilo que me ensinaram na infância ou aquelas experiências emocionais que eu vivenciei na infância. Então a minha autoestima na fase adulta tem a ver com aquilo que foi incutido na minha mente quando eu era criança. Ou seja, a nossa criança, ela não morre. Todo mundo aqui tem uma criança dentro de si. Alguns têm uma criança feliz, outros uma criança abusada, maltratada, humilhada, criticada, podada, castrada. Mas o conceito de autoestima é uma criança feliz. Quem tem autoestima baixa, na verdade, se parece... Quem tem autoestima alta se parece e muito com a criança feliz. Porque a criança feliz é a criança saudável.
A minha autoestima, ela também vai distorcer algumas situações dos relacionamentos. Então vamos imaginar que na minha autoestima tem algo como as pessoas não merecem confiança. Por que essas pessoas não merecem confiança? Porque quando eu era criança, meus pais me abusavam emocionalmente, minha babá me abusou emocionalmente, meu irmão me abusou emocionalmente. Então há uma tendência, há uma atratividade por pessoas abusadoras. Não é que eu goste de me envolver com pessoas abusadoras, mas eu aprendi a minha vida toda a ser abusado psicologicamente. Então, quando eu me envolvo com um perfil abusador, aquele trauma de infância vai ser aflorado. E aquilo vai gerar uma adrenalina muito grande em mim. Essa adrenalina vai me fazer ficar preso ao abusador. Ou porque eu acho que o abuso é uma forma de amor, ou porque eu vou tentar inconscientemente reverter aquele abuso que eu passei na infância. Então é muito comum quem tem autoestima baixa, quem sofreu trauma na infância, se apegar a perfis parecidos com seus cuidadores. Os cuidadores, obrigatoriamente, não são nossos pais. Pode ser uma babá, um primo, qualquer pessoa que convivia muito com aquela criança pequenininha pode ser vista como um cuidador. Então, a autoestima, ela vai interferir em quem eu vou me relacionar. Porque se aquela pessoa se parecer com um cuidador inadequado, eu vou me sentir atraído por aquela pessoa. E se aquela pessoa também for uma pessoa, se meus cuidadores tivessem sido pessoas adequadas, pessoas amáveis, eu também vou me sentir atraído por pessoas amáveis. E é interessante que quem tem autoestima baixa ou quem tem autoestima boa, ela vai interpretar os eventos de uma maneira diferente. Se na minha autoestima diz que eu não mereço ser amado, e numa situação hipotética onde o meu companheiro ou a minha companheira não atende uma ligação minha, por exemplo, eu vou começar a achar que aquela pessoa não gosta de mim, que aquela pessoa não me ama, que aquela pessoa não me valoriza. Imediatamente eu vou sentir a raiva e a angústia exata que eu sentia quando eu era criança. E eu vou ser totalmente zangado, totalmente agressivo, porque eu liguei para você e você não me atende, é porque você não gosta de mim. O problema é que o outro também tem autoestima. E muitas vezes o outro não tem uma autoestima também boa. E um começa a ativar a autoestima baixa do outro. Eu vou só dar um exemplo para passar para você, para ver o que você acha disso. Imagine uma situação onde uma pessoa tem uma autoestima baixa, uma pessoa foi negligenciada a vida toda pelos seus pais. E essa pessoa tem um filho. E esse marido foi abusado emocionalmente pelos seus pais. Então, essa criança, um belo dia, leva uma queda no chão e começa a chorar. E a mãe, que foi negligenciada pelo pai quando era criança, lembra que o pai não cuidava adequadamente dela. E naquele momento ela experimenta uma raiva incrível pelo marido, como é que ele deixou nosso filho cair no chão, ele está sendo negligente igual meu pai foi e tal, e vai para cima do marido, começa a esculhambar. E o marido, por sua vez, que foi abusado emocionalmente quando era criança, ele fica revoltado porque ele experimenta aquele abuso igualmente como ele experimentou quando era criança. Então, um ativou a autoestima baixa do outro. E aí gera aquela confusão toda, aquele caos no relacionamento. Como é importante o paciente, a pessoa descobrir qual a origem da sua autoestima. E essa autoestima ela é aflorada através de pensamentos, emoções e comportamentos. Então, num relacionamento, há momentos de uma discussão ou uma situação neutra que um toca na fragilidade do outro. Eu tenho que entender por que ele tocou na minha fragilidade. De onde veio essa fragilidade? Então, vamos supor que o meu parceiro, a minha parceira, ela me critique. E essa crítica gerou uma dor enorme em mim. A questão não é se essa crítica ou não foi válida. A questão é por que doeu tanto em mim essa crítica? Qual é a minha interpretação dessa crítica? Essa crítica diz que eu sou uma péssima pessoa. Se esse conteúdo, você é uma péssima pessoa, é um conteúdo repetitivo, é um conteúdo que faz muito parte da minha vida, eu tenho que entender qual foi a origem, com quem eu aprendi isso. Depois que eu compreendo com quem eu aprendi isso, eu também tenho que analisar quem era essa pessoa, como é que era o perfil psicológico dessa pessoa. De repente era um pai hipercrítico, de repente era uma mãe super exigente.
De repente era um tio punitivo, um irmão competitivo. E eu preciso desafiar essas pessoas mentalmente. Eu preciso dizer para essas pessoas que elas estão enganadas, que o que elas fizeram comigo foi um equívoco, foi um erro. E eu posso também, no set terapêutico, expressar toda a minha raiva por essas pessoas, porque quando eu expresso raiva por essas pessoas que colocaram essa autoimagem negativa em mim, é uma forma de falar, eu não tenho isso, vocês que colocaram em mim. Mas também é importante eu entender como eu alimento isso, como eu faço essa retroalimentação. Como eu estimulo isso? Muitas vezes eu estimulo isso conversando, me relacionando com pessoas inadequadas, com pessoas tóxicas, mas muitas vezes eu distorço o que pessoas saudáveis dizem para mim. Eu estou dizendo, Gisele, sei lá, eu não gostei do seu penteado. Eu não estou falando eu te odeio. Eu não estou falando você não tem valor. A interpretação tem a ver com tuas crenças, com tua autoestima. Então é importante eu desconstruir questionando o meu modo de pensar. Porque nem tudo que eu penso é um fato. E nem tudo que eu sinto é um fato. Porque o paciente ele fala assim, eu penso do jeito certo, mas continuo sentindo muita angústia. Porque as emoções são as últimas a modificarem. As emoções faz parte do quadro traumático, então ele pensa do jeito certo, essa pessoa me criticou corretamente, mas dói muito. Eu preciso ter uma conversa entre o meu eu adulto com o meu eu traumatizado. Eu preciso explicar para a minha criancinha traumatizada que acabou de levar um esporro ou uma crítica do marido ou da esposa que isso faz parte, que minha esposa não é a pior pessoa do mundo porque ela fez isso. Que meu marido não é a pior pessoa do mundo porque ele me criticou. Então, essa experiência pode ser semelhante, onde o meu marido, minha esposa me critica, igual o meu pai fazia, porém, a motivação é diferente. O meu pai fazia isso com toxicidade, o meu companheiro faz isso por amor, por preocupação. Então, eu tenho que diferenciar, porque nem todo estímulo parecido tem a mesma proporção, tem o mesmo intuito tóxico, porque eu posso te criticar para te humilhar, mas eu posso te criticar porque eu gosto de você. Eu posso me equivocar, eu posso falhar com você apenas porque eu sou falho, ou eu posso falhar com você porque eu sou perverso. Então eu sempre pergunto para o paciente, você acha que sua esposa fez isso porque ela te odeia ou porque ela estava apressada, ela estava irritada, ela estava angustiada com alguma situação? Eu acho que ela estava apressada, mas a raiva que você experimentou é como se ela estivesse te humilhando. Então o que é que a gente pede para o paciente? Falar isso com o parceiro. Olha, desculpa, mas quando você me criticou, quando você falou com o João, eu achei que você estivesse se insinuando para o João. É porque meus pais sempre falaram que eu era uma pessoa desinteressante, que quando você conversa com algum homem, eu começo a achar que você está flertando sempre. É um defeito meu. Me ajude a melhorar isso. Tenha paciência comigo. Então, quando eu exponho a minha fragilidade para o outro, eu estou falando, eu estou pedindo ajuda. O problema é que na autoestima baixa, as pessoas se defendem. Elas estão sempre se mostrando fortes. Então, quanto mais forte eu demonstro na minha autoestima baixa, mais eu vou me defender. Quando eu exponho, eu perdi a cabeça com você porque eu interpretei errado, porque eu sou frágil, eu achei que você não me amava, eu achei que você ia me abandonar, eu sei que isso é infantil, mas por favor me ajude, o outro vai compreender isso, o outro vai até fazer uma reparação parental, o outro vai até fazer por você o que talvez os seus cuidadores iniciais nunca fizeram. Muitas vezes você sofre um bullying quando era criança, mas não significa que todo mundo que se aproxima de você vai praticar o mesmo bullying. Também não significa que aquelas crianças eram horrorosas, eram apenas crianças inadequadas. E elas não cometeram bullying em você porque você merece sofrer bullying. Elas cometeram porque era a forma que elas encontraram de desviar as suas inseguranças para você. Foi algo muito ruim que elas fizeram. Mas não significa que você é merecedor desse algo ruim. Apenas você tenha dificuldade em se defender, que também a culpa não é tua. Então a gente trabalha muito em terapia, expor a fragilidade. Quem tem autoestima baixa tem que expor a fragilidade para pessoas íntimas, para pessoas saudáveis. E não se defender, tipo, deu, levou, porque aí vai fortalecer essa autoestima baixa.
todo mundo é merecedor de alguma coisa. Eu posso ser merecedor de boas pessoas ou de péssimas pessoas. E assim, não adianta eu pensar, eu mereço bons relacionamentos. O que você pensa só vai ter serventia se influenciar nas tuas emoções e nos teus comportamentos. Porque muitas vezes eu penso, eu mereço me envolver com uma pessoa legal. Só que emocionalmente eu não sinto isso. Então quando uma pessoa legal aparece, não vai me dar tesão, não vai me dar empolgação, não vai me dar vontade de sair com ela, nem vai me dar vontade de atender o telefone. Essa pessoa se torna algo tedioso. Então eu tenho que entender que eu tenho que conversar o meu eu racional com o meu eu emocional, porque muitas vezes o meu eu emocional, ele me boicota. Eu quero uma pessoa legal, mas eu só me envolvo com pessoas inadequadas, porque as pessoas inadequadas trazem uma química muito alta. E essa química alta é justamente a química dos meus medos, a química dos meus traumas, a química do que eu aprendi a vida toda. Então é importante no comecinho o paciente ele faça boas escolhas, mesmo que não seja tão empolgante. Mesmo que essas escolhas sejam entediantes, porque com a repetição, o organismo ele vai se habituar ao novo padrão. E ele se habituando ao novo padrão, o paciente vai começar a sentir coisas que nunca sentiu. Mas no comecinho, o que acontece? Há uma tendência da pessoa querer se envolver pelo que ela sente apenas. Se eu gosto de você, então eu vou me envolver com você. Se eu gosto daquela pessoa, então eu vou me envolver com aquela pessoa. Eu tenho que pensar, aquela pessoa vai me fazer bem? Não, não faz, mas eu quero. Não é que eu queira, é porque eu estou habituado àquilo. E para quebrar esse hábito, eu tenho que conversar Bruno saudável com o Bruno de alguma forma impulsivo, com o Bruno desprezado. A gente tem que conversar. Eu tenho que explicar para esse Bruno o que é que ele merece. Mas não é porque eu mereço. Todo mundo merece ser amado. Todo mundo merece atenção, todo mundo merece ser valorizado, todo mundo merece ser quem é. Então qualquer relacionamento que você não pode vestir a roupa que você quer, não pode conversar com amigos. Eu estava conversando com um paciente, era uma mulher, e ela tem ciúme do marido dela, e não quer que o marido dela converse com mulheres. E aí eu perguntei para ela, mas faz parte da essência dela conversar com... Faz parte da essência dele conversar com mulheres? Faz parte. Essa é a essência dele. Então uma das formas de abuso é o controle. Não importa os meus medos, não importa se há a possibilidade de uma traição ou se há a possibilidade de que a pessoa me deixe, eu não posso controlar o outro. Não é o meu direito controlar o outro. Mesmo que o risco ocorra, você não pode controlar uma identidade. O outro é quem ele é. Pode dar errado? Pode, mas quando você controla, você tira a identidade do outro. Você adoece o outro. Essa pessoa se torna algo que ela nem sabe quem é, como você bem falou. Então, faz parte dos relacionamentos saudáveis também eu suportar a questão da imprevisibilidade. Então, tudo que é saudável é imprevisível, porque pessoas saudáveis, elas suportam o imprevisível. Pessoas saudáveis suportam perder relacionamentos. Pessoas saudáveis, elas suportam traição, embora doa. Pessoas saudáveis, elas conseguem mudança, suportam mudanças. Pessoas saudáveis, elas suportam, inclusive, conflitos. Então, quem não suporta são pessoas, de alguma forma, com autoestima inadequada, com autoestima disfuncional. Cada vez mais que ouço profissionais fermamente preparados com vocês, mais uma psicologia. Olha aí, um elogio pra gente, obrigado. Ganhamos a live. E... olha aí, perfeito. Então, um dos tratamentos é descobrir por que eu tenho feito tanta escolha inadequada. E como eu me saboto. E por que é tão atraente, por que é tão excitante me sabotar. Claro, porque mexe na química. Uma pessoa que foi rejeitada a vida toda e ela é amada, o ser amado bate e volta.
E quando eu sou rejeitado, bate e fica, aquele trauma é reacendido. E eu, inconscientemente, eu preciso reverter, eu preciso ser amado por quem me rejeita. Eu preciso ser gostado por quem me abusa. Às vezes eu associo abuso ao amor. Eu fui tão abusado emocionalmente quando eu era criança ou fisicamente que eu acho que quem me ama me abusa. Eu acho que quem me humilha me abusa. Eu acho que quem me bate é quem gosta de mim. Porque assim, meus pais eram tão frios, tão frios, tão frios, que pelo menos agora o meu parceiro me bate. Porque quando ele me bate, pelo menos eu sinto afeto. Então essas distorções serão trabalhadas em terapia. E qual é a função do terapeuta? A função do terapeuta é fazer reparação parental. A função do terapeuta é fazer pelo paciente o que, infelizmente, os seus cuidadores não fizeram. Não é que o terapeuta é pai do paciente, mas ele vai reparar limitadamente. Não é porque o paciente é carente que eu vou dar todo o amor do mundo, porque ninguém dá todo o amor do mundo. Eu vou ter que dar algo que saudavelmente é importante ele receber, mas nunca exagerando, sempre com limite, porque uma das coisas do amor, da autoestima boa também, da autoestima saudável, é limite. Crianças felizes, elas são limitadas. Por quê? Porque elas sabem até onde elas devem ir. Quando elas começam a perder o limite, elas perdem também o sentido de felicidade. Porque a felicidade é limitada. A felicidade não é limitada. Eu posso ser feliz até aqui. Passou daqui, eu já estou invadindo espaços. Eu já estou sendo inadequado. Então também o limite é importante no processo da autoestima. Eu não posso ligar para você, Gisele, 45 vezes só porque eu estou ansioso. Eu não posso exigir que você pegue um avião e venha me ver aqui em Recife, porque de alguma forma eu preciso que você me ajude a fazer um trabalho. Então isso daí é um pedido. Você viria, mas... então, qual a relação de autoestima com carência que a Luz Paz perguntou? Total. O carente, ele perde o limite. O carente, como não recebeu amor, qual é a autoestima dele? Eu não mereço ser amado, eu não mereço ser cuidado, eu não mereço receber atenção. E o que acontece com o carente? Ele vai se envolver com perfis negligentes para confirmar, viu só, que eu não mereço, porque todo mundo que eu me envolvo não me dá atenção, igualzinho ao que eu recebi. E depois o carente, o que é que ele vai fazer, o carente depois? O carente vai se tornar hiper, mega exigente. Ele vai exigir todo o carinho que está faltando nele para que o outro dê. Mas o que o carente tem que entender é que o seu parceiro não fez parte do seu trauma lá atrás. Que o seu parceiro, ele apareceu agora. Logo, o seu parceiro não tem condições de suprir essa carência, porque a lacuna é muito alta. Quanto mais ele coloca, mais essa lacuna aumenta. Então o carente vai ter que aceitar que ele pode pedir ao outro atenção, amor, afeto, mas o outro vai dar em limites. O outro vai dar em doses limitadas. Jamais o outro pode preencher toda a lacuna do carente, porque o carente se torna insaciável. Quanto mais ele recebe, mais ele pede. Porém, quanto menos ele recebe, mais frio, isolado ele vai ficando. Porque é uma característica também do carente. Chega uma hora que o carente se isola e não quer mais afeto de ninguém, porque ele já desistiu. Então, ora ou ele pede muito, ora ele fica extremamente frio. Não somos condenados, mas podemos nos condenar, porque isso tem que ter cuidado. Eu posso ter uma tendência a me envolver com pessoas inadequadas e eu posso perpetuar isso convivendo cada vez mais com pessoas tóxicas que alimentem essa autoestima baixa. A genética e o ambiente só não é suficiente para essa condenação, mas a repetição dessa toxicidade vai perpetuar. Muita gente se condenou que não vai ser feliz, que Gisele falou. Muita gente já decretou, eu não mereço ser feliz. Então eu conheço pessoas que já falou, minha vida não vai melhorar. Eu nunca vou ganhar dinheiro. Eu nunca vou sair desse relacionamento abusivo. Eu nunca vou encontrar alguém que me ame como eu mereço. Então assim, quando você começa a se condenar, você começa a selecionar aquilo que vai te perpetuar. Então, não pense que numa mágica as coisas vão acontecer, o teu chefe vai te reconhecer, vai aparecer uma mulher legal para te ajudar. Não vai acontecer.
você vai ter que mudar o padrão de comportamento. Você só vai conhecer pessoas interessantes quando você se tornar interessante. E você só vai se tornar interessante quando você se expor mais, se respeitar mais, colocar limite, se desafiar, só se envolver com pessoas que lhe tratem bem. Senão você não vai ser interessante. Não importa se você é inteligente, se você é bonito, se você tem talento. Se você só se envolve com pessoas inadequadas, elas vão confirmar o oposto. E não importa o que você pensa, o que importa é o que você sente. Não adianta eu me achar cognitivamente que sou um cara legal e conviver 24 horas com pessoas que só sabem me criticar. Ah, mas a pessoa que só faz me criticar é uma mãe. Treinar, se impor diante dessa mãe. Não tem como, minha mãe é muito tóxica, se afastar fisicamente dessa mãe. Ah, mas é minha mãe? É, mas a sua mãe é tóxica. Você não vai deixar de ser filho dela, mas você tem que colocar esse limite nela, porque é uma mãe punitiva, é uma mãe exigente, é uma mãe narcisista. Então, se você não dá um freio nela, ela vai contaminar a tua mente, ela vai intoxicar a tua mente e você vai obedecê-la. Inconscientemente, você vai se tornar a profecia dos seus cuidadores inadequados. Entende? Então, assim, não adianta eu saber por que minha autoestima é baixa. Eu preciso conviver com pessoas adequadas, eu preciso me impor e eu preciso encontrar aquelas 5 características da criança. Desinibição social, aceitação por pessoas interessantes, me permitir falhar, falar o que eu penso, sentir o que eu sinto, fazer o que eu faço, não me punir. Porque uma pessoa autopunitiva, ela não pode ser feliz, porque a punição dela já que você falha, você não merece ser feliz. Então, a autoestima interfere até enquanto você ganha por mês. A autoestima interfere no teu peso, a autoestima interfere na escolha do teu parceiro, a autoestima interfere no trabalho que você vai executar, a autoestima interfere no que você escuta das pessoas. Observe que pessoas com autoestima baixa, constantemente as pessoas estão lá se metendo, botando o dedo na cara dela, você é isso ou aquilo, porque essa pessoa está lá indefesa. Então, uma coisa também importante da autoestima boa é aprender a se defender. Aprender a dar um freio. Opa, aqui não, me respeita, não é assim. Você não pode falar assim comigo. Porque quando eu falo isso, eu estou defendendo as minhas fragilidades. Eu estou defendendo aquele Bruninho de 4 anos de idade que sofria bullying dos amiguinhos. Quando eu aprendo a me defender, eu aprendo a gostar de mim. Quando eu aprendo a ser quem eu sou, vou sair de casa hoje, vou sair com meus amigos, vou viajar, vou curtir, vou ler um livro. Quando eu aprendo a me valorizar, a me priorizar, eu começo a afastar pessoas tóxicas, porque pessoas tóxicas odeiam pessoas com autoestima boa. Pessoas tóxicas não suportam pessoas que têm autoestima funcional, porque essas pessoas estão sempre blindadas. Essas pessoas estão sempre não só se defendendo, mas contra-atacando. Não é contra-atacando com agressividade, é contra-atacar com imposição. Me respeite porque eu mereço. Se você não consegue me respeitar, infelizmente vamos ter que quebrar o contato. Também tem uma parte importante que é não destruir a autoestima do outro. Não é porque a tua autoestima está baixa que você pode competir com a autoestima do outro. Isso é muito comum em relacionamento. Num conflito onde eu tenho uma autoestima baixa, tudo que o outro diz vai doer, vai machucar. E há uma tentativa de retaliar o outro porque o outro mexeu com a minha autoestima. Então, qual é o ideal? Alguém mexeu com a minha autoestima? Fala para a pessoa. Olha só, o que você falou para mim deu a entender que você quis me colocar para baixo. Deu a entender que você está me comparando. Foi isso que você quis dizer? Foi isso que você insinuou? Porque às vezes o outro não está fazendo isso. Mas quando você destrói a autoestima do outro, gera muita culpa depois. Então, além da sua autoestima estar baixa, você ainda destruiu a autoestima do outro. E quando você destrói a autoestima do outro, você não trabalha a tua autoestima. Você vira um competidor. Você começa a se tornar um competidor para ver quem consegue destruir mais alguém. Quem consegue destruir mais o outro. Então fica nessa competição. É uma defesa. Eu começo a me defender contra-atacando. Só que quando eu me defendo,
eu não entro em contato com a minha vulnerabilidade. O objetivo da terapia é pegar pessoas com autoestima baixa, agressivas, e fazê-las ficar frágeis. Por quê? Porque quando elas ficam frágeis, elas entram em contato com as suas necessidades. E quais são as necessidades delas? Carinho, amor, afeto. Só que elas não conseguem falar isso. Elas agridem o outro porque se sente agredida. Então, muitas vezes, quando eu digo para a pessoa, saia da minha casa agora, eu quero dizer, você me machucou, me dê colo. Muitas vezes, quando eu digo assim para um parceiro, eu odeio você, eu não suporto você, eu quero dizer, não me abandone, eu sei que eu sou complicado. Só que quando eu não consigo dizer isso, por que eu não consigo dizer isso? Porque eu não consigo entrar com minha fragilidade. Porque a gente aprendeu errado que fragilidade é uma coisa ruim. Se você consegue expressar para as pessoas que você ama a tua fragilidade, ela vai entender exatamente o que você quer. Essa é a questão. Quando eu digo para o meu parceiro, eu estou frágil, eu estou com ciúme de você, não por tua culpa, mas é porque eu estou inseguro, eu achei aquele cara bonitão, conversou com você, mexeu comigo. Quando eu expresso a minha fragilidade do outro, há uma tendência do outro cuidar de mim. Mas quando eu me defendo com agressividade, você está pensando o quê? Quando eu vou para cima, quando eu agrido o outro, quando eu humilho o outro vai continuar pisando no meu calo. Então, quanto mais ele pisa em mim, mais eu agrido. Então, fica um jogo, fica um rolo compressor. Um humilhando o outro. Então, a minha fragilidade, que já era imensa, ela vai ficar maior. A diferença é que eu não entro em contato com minha fragilidade. Então, o objetivo da terapia, pelo menos na terapia dos esquemas, é tornar o adulto agressivo, o adulto zangado, o adulto raivoso, em adulto frágil. Porque o adulto frágil, ele pede ajuda. O adulto forte, ele não pede ajuda. Então, quanto mais frágil você se encontra na terapia, mais eficaz será o tratamento. Porque, senão, você vai ficar se defendendo. Ou vai ficar em modo punitivo, né? Eu não valho nada, eu não sirvo para nada. Então, às vezes, na terapia, é melhor, às vezes o paciente, ele grita com o terapeuta, às vezes o paciente tem raiva do terapeuta. Permita que ele tenha essa comunicação, lógico, com limite, porque muitas vezes esse paciente nunca conseguiu externar. Esse paciente sempre foi castrado. Então, naquele momento que ele está com raiva do terapeuta, que nem é do terapeuta, é de uma fala do terapeuta que parece com algum familiar dele, ele vai estourar. E o terapeuta tem que ter muito cuidado para não se tornar um modelo de pai e mãe punitivo. Algo do tipo, fale baixo, você está pensando o quê? Se continuar assim, sai da terapia, porque foi isso que o paciente escutou a vida toda, que se ele saísse das normas, ele seria rejeitado. Então é importante que o terapeuta permita que o paciente expresse aquela raiva, falar que aquela raiva não é algo ruim dele, porém tem que ter um limite, mas mesmo assim, eu como terapeuta, eu vou te aceitar com todos os teus defeitos, porque uma das características da criança feliz é a criança que aceita incondicionalmente. A minha criança pode fazer tudo de ruim, mas eu vou aceitá-la. Eu não vou aceitar o comportamento, mas aceitar a sua essência eu vou aceitar. Então, quando o adulto no relacionamento percebe que ele é aceito pelo outro, quem ele é, os comportamentos dele vão mudar bruscamente. Mas ele precisa ser inadequado, porque todo mundo é inadequado. Eu sou inadequado, você é inadequada, Marília que está falando aí que é psicóloga é também inadequada, todo mundo é inadequado. Eu só preciso ser inadequado com a pessoa certa. E a pessoa certa também é uma pessoa inadequada, imperfeita, que vai saber lidar